A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje é o nosso 92º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de comentar a respeito do capítulo 4, 5, 6 e 7 do segundo livro de Samuel. São 4 capítulos, então logicamente não dá para falar todas as coisas, mas eu quero tentar destacar aqui algumas coisas. A primeira das coisas que eu quero destacar é a morte de Isbosete. Isbosete é o filho do rei Saul, que nesse momento é rei em Israel e lá em Judá, na região sul, quem está governando lá é Davi. Só que Isbosete, ele era um líder muito fraco e quem comandava, na verdade, era o seu comandante Abner. E Abner, ele é muito sagaz, muito esperto, e, e aí, só que no último capítulo que nós lemos, Abner foi morto. Davi chorou muito, lamentou. Então Isbosete ficou numa situação complicada, porque tudo dependia de Abner. E a Bíblia diz que Isbosete esmureceu. Ele esmureceu de tal forma, ele perdeu tanta prestígio como rei, que os dois seguranças dele, os seguranças pessoais, levaram ele para um canto e enfiaram a faca na barriga dele e ele foi morto na traição. E foi tão violento que esses dois soldados, dois comandantes, né, se fala que são capitães da guarda, eles arrancam a cabeça de Isbosete e apresenta para Davi. Fala: Davi, está aqui a cabeça do seu inimigo, o Senhor entregou nas suas mãos agora o povo de Israel. Acontece que Davi falou: rapaz, quando Saul morreu, veio um amalequita e ficou falando, mentindo que havia matado Saul e ele mereceu a morte. Vocês acham que vocês merecem menos do que a morte por ter matado uma pessoa inocente no seu horário de almoço? Aí Davi vai e manda matar esses dois oficiais de Isbosete. E além disso, ainda corta as mãos dele e corta os pés e pendura numa parede, no muro lá, o corpo desses dois homens que eram capitães da guarda de Isbosete. No próximo capítulo, no capítulo 5, é quando Davi ele é ungido rei. Os líderes, os homens vão até Hebron, onde está Davi, e lá eles falam que, olha, nós somos do mesmo povo, somos uma mesma geração. Então, Davi tinha 30 anos de idade quando ele começou a reinar, e ele reinou durante 40 anos. 33 anos ele reinou em Israel e 7 anos em Judá. Então ele governou por 40 anos. E aí os homens mais velhos, os anciãos, falaram assim: olha, nós queremos que você seja o nosso rei. E aí houve uma unificação de todas as tribos. E Davi então começa a governar tanto para Judá quanto para Israel. E isso é importante para a questão das guerras, da questão bélica, né, do exército de Israel. E por isso que Davi ele se organiza militarmente, porque agora ele tem os dois reinos importantes aí. E aí ele vai lutar contra Jebuseus. Jebuseus são os que moravam em Jerusalém. Então olha que interessante. Ele vai para Jerusalém para guerrear. E os Jebuseus falam assim, humilha Davi, fala: rapaz, até os aleijados conseguem lutar contra vocês, até os mancos, os cegos, a gente não quer nem saber de vocês não. E aí Davi dá uma ordem e usa uma estratégia, fala para os soldados: olha, entra pelo túnel e vocês vão lá e vencem a guerra. E assim foi feito, pelo túnel de água, né, pelos dutos de água. É interessante a gente perceber que quando Deus levanta alguém e separa alguém para uma obra, para um ministério, para alguma coisa, somente se Deus resolver tirar aquela pessoa do cargo, senão, do cargo que eu falo, daquele ministério, né? Senão, meu amigo, não se preocupe, se Deus tem um chamado na sua vida, Ele vai cumprir o chamado, tá bom? Como Davi, ele
ele cumpriu, independente do que aconteceu. A Bíblia vai dizer que Davi, ele tinha a proteção de Deus o tempo todo, porque ele já tinha sido consagrado, ele tinha sido já ungido como rei. E aí, então Davi vence os jebuseus, troca o nome da cidade para a cidade de Davi. A cidade chamava-se Sião. Sião é lá em Jerusalém. Então Sião passou a se chamar a cidade de Davi, onde ele construiu defesas, era uma sede. E lá o Irão, que era um grande empresário, digamos assim, né? Que ele tinha toras de madeira, ele levou todas as toras, mão de obra, marceneiro, carpinteiro, e fez toda a obra e criou um palácio para Davi, né? E aí no capítulo 6 é interessante que Davi vai atrás da arca. Até agora parece que a arca está perdida, está sumida, mas na verdade a arca ela estava em Judá, né? Ela estava lá em Judá e ele queria trazer para Jerusalém. Então, Jerusalém agora é a capital de Israel, tá certo? Aí ele escolheu 30 mil homens e esses 30 mil homens foram para Judá, para buscar a Arca da Aliança. Só que eles colocaram a arca em uma carroça e o sacerdote, Abiatar era um sacerdote, ele tinha dois filhos, Uzá e Aiô. Eles sabiam que a arca não poderia ser transportada por bois, ele tinha que ser transportada pelos levitas, colocavam nas costas e somente os levitas podiam carregar. E eles colocam então a arca num carro de boi, um carro de boi novo. Vamos fazer um carro de boi aqui 0 km para ver se resolve. Mas não resolveu. O boi tropeçou, o Zá correu para pegar a arca que ia cair no chão. E aí Deus imediatamente fulminou, a ira de Deus veio sobre Uzá, porque na realidade ele já sabia que eles não podiam carregar dessa forma. E aí Davi, pela primeira vez, Davi, que estava nesse momento de euforia, de alegria, de cantos, gritos, exaltações, quando Uzá morre, a Bíblia fala que Davi teve medo de Deus. Aí ele não leva a arca para Jerusalém, ele vai levar a arca para uma casa de um homem chamado Obed-edom. E a arca vai ficar lá por 3 meses. Enquanto a arca está lá na casa de Obed-edom, Obed-edom foi muitíssimo abençoado. Foi muitíssimo abençoado. Então, passaram-se 3 meses, Davi resolve então buscar a arca. E aí, o que Davi vai fazer? Ele pega a arca, a cada 6 passos eles fazem sacrifícios, vários sacrifícios. Deu 6 passos, um sacrifício. 6 passos, mais um sacrifício. 6 passos, mais um sacrifício. Até chegar em Jerusalém. Quando está chegando em Jerusalém, é muita euforia, é muita alegria. É aquele momento que Davi dança com muito entusiasmo. Davi dança com muitos gritos de alegria. E Mical fica só no palácio olhando. Que papelão é esse? Depois ele cria ele prepara uma oferta, né? E ele cria uma barraca onde coloca a presença de Deus. Lembra que Moisés tinha um tabernáculo? Pois é, há um tabernáculo também de Davi, que mais para frente a gente vai falar sobre a diferença dos dois tabernáculos. E aí quando ele deposita a Arca da Aliança nessa barraca, ele vai lá, dá uma oferta para as pessoas e resolve ir para casa. Aí chegando em casa, sua amada esposa Mical fala: que papelão que você fez, você tirou a roupa e ficou dançando como um bêbado, como um sem vergonha. E aí Davi vai justificar que ele estava na presença de Deus. E talvez por causa disso, porque a Bíblia diz que Mical não teve filhos, talvez Mical tenha ficado estéril por ter se levantado contra Davi. E para encerrar, há uma aliança que Deus faz com Davi no capítulo 7, através do profeta Natã. E nessa aliança, Deus vai questionar com Davi, porque Davi fala assim: olha, eu tenho um palácio, eu tenho uma coisa linda, e o Senhor não tem onde morar, a Arca da Aliança está ali numa barraca. E Davi vai falar assim, olha, e Deus vai falar assim para Davi, através de Natã, do profeta Natã. Deus vai falar assim, olha, desde quando eu tirei vocês do Egito, eu nunca precisei
de palácios, nunca precisei de casa, nunca precisei de nada. Então não é você que vai fazer. Davi, eu amo você, é como se diz, né? Eu amo você, você vai ser protegido contra todos os inimigos. Eu prometo para você que a sua geração, os seus filhos serão reis. Eu vou colocar o próximo rei como sendo seu filho, e esse filho sim vai construir um palácio para mim, vai construir um templo para mim, que é esse templo. Lembra do templo de Salomão? Pois é, essa foi a promessa que Deus fez para Davi, que Salomão seria o próximo rei de Israel, que vai demorar um pouco ainda. Ele sim poderia construir o templo do Senhor, porque as mãos de Davi eram sujas de sangue. Então, o reinado de Salomão é um reinado de paz, e o reinado de Davi é um reinado de muita guerra, de muita conquista, de muitas loucuras, né? E muitas bênçãos. São histórias assim literalmente emocionantes, né? E aí se encerra Davi agradecendo a Deus por tantas coisas, fazendo oração de agradecimento e se humilhando, falando: poxa vida, quem eu era, agora eu estou aqui diante do Senhor como rei, né? O próprio Deus fala assim: você era pastor de ovelhas, hoje eu te coloquei aqui. Então Davi não tem outra coisa para dizer que não seja o agradecimento, né? Então assim ele agradece ao Senhor. Então esse é o nosso resumo desses 4 capítulos. Que Deus abençoe a sua vida e tenha uma excelente leitura.